Olá, amigos que assistem ao canal do Professor Júlio Novas Ideias. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de nosso canal Aulas de Matemática. Nesta aula, como havia dito anteriormente, vamos falar de números primos. Nós ainda estamos abordando o tema múltiplos e divisores. E, para nos ajudar a entender múltiplos e divisores, precisamos entender os números primos. Mas aí, professor, perguntamos, o que seria, professor Júlio, números primos? Será que eles são primos de alguém? Quando ouvimos falar em primos, pensamos nisso. Diferente do que alguns acreditam, a palavra primo não deriva de primo referente à família. Exemplo, Joãozinho é o primo do Paulinho, uma vez que sua mãe é irmã da mãe dele. Nada a ver, viu, pessoal? Não tem nada a ver com isso, a palavra primo. Números primos são muito importantes na matemática. O nome primo vem do latim, que significa primeiro. Um número primo só é divisível por 1 e por ele mesmo. Os números que têm mais de 2 divisores são chamados de números compostos. Então, entenderam o que significa números primos? O número primo vem do latim e significa primeiro. Viram? Não tem nada a ver primo família aí, né? Eu sou primo do fulano porque minha mãe é irmã da mãe dele, o meu pai é irmão do pai dele, assim por diante. Então aí está a resposta, que são números primos. Para nos ajudar a descobrir os números primos, podemos usar um método que foi inventado por um filósofo grego lá no século III a.C., chamado Eratóstenes. Ele foi o chefe da maior biblioteca da antiguidade. Já ouviram falar? A biblioteca da cidade de Alexandria. E o método que ele usava, pessoal, para poder entender números primos, era chamado crivo de Eratóstenes. E aqui nós vamos aprender sobre ele. Trata-se de um método destinado a identificar os números que não são compostos por outros, ou seja, números primos. Ele envolve, como pré-requisito, o conhecimento da sequência dos números naturais. Então aqui nós temos a tabela de números naturais. Nós temos a tabela aqui para identificar os números primos. Então essa tabela 1, representando o crivo de Eratóstenes. Então do 1 ao 100, como vocês podem ver aqui, tá? Tá aqui do 1 ao 100 os números naturais. Tá? O que são os números naturais, pessoal? Nós sabemos que, por exemplo, é o número 1 e na sequência dele, então, é o número mais 1. Então é o 2, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Então aí é a sequência dos números naturais. Aí nós vamos identificar quais são estes números primos. Então o que nós fizemos? A tabela 2. Ok, pessoal? Tabela 2, mostrando para nós quais são os números primos. Para isso, para entendermos isso, tiramos os números compostos. Quais são? É aqueles números que nós sabemos que ele é divisível por qualquer outro número lá. Por exemplo, o número 4. Ele é divisível por ele mesmo, por 1 e também por 2. 4 por 2 dá 2. Então, é um número composto. Quando nós identificamos números primos, ele só é dividido por ele mesmo e por 1. Então, em preto aqui, ó, destacado em preto, nós identificamos números primos. Olha, 2, 3, aí o 5, 7, aí vem o 11, o 13, o 17, o 19. Para ficar mais fácil de vocês identificá-los, então nós fazemos a terceira tabela aqui. Tá? Nós tiramos todos lá os vermelhos, que são os números compostos. E aí nós colocamos aqui nessa terceira tabela, crivo de Eratóstenes, os 25 números primos menor que 100. Então aqui está mais limpinho, né, do que aquela lá. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Mas, professor Júlio, por que o 1 não aparece? O número 1, por convenção da matemática,
ele não é número primo. Por isso que ele não aparece. Ok, pessoal? Isso é por convenção matemática. Então aí nós temos os 25 números primos menor que 100. Que ele é divisível apenas por ele mesmo e pelo número 1. Nós observamos que, entendendo aí essas tabelas, para os 100 primeiros números naturais, a tabela 3 mostra os 25 primeiros números primos, como nós vimos aqui nessa tabelinha, tá? Os 25 números primos. Para os 100 primeiros números primos naturais, a tabela 3 mostra os 25 primeiros números primos. É importante notar que o número 2 é o único número par primo, ok, pessoal? Número 2, né? Os demais números pares, eles não são primos, são compostos. Como falamos, o 4, o 6, o 8, o 10, por quê? Porque, por exemplo, o 6, ele divide por 2, divide por 3, divide por 6, dividido por 1. Então, ele é um número composto. Então, não é um número primo. Agora, no 2 é o par primo. Isso ocorre porque o 2 só é divisível por ele mesmo e por 1. Os demais pares são compostos. Nós observamos que, para os 100 primeiros números primos naturais, a tabela 3 mostra os 25 primeiros números primos. É importante notar que o número 2 é o único número par primo. Isso ocorre porque o 2 só é divisível por ele mesmo e por 1. Os demais pares são compostos. Número primo é todo número natural maior do que 1 que tem exatamente 2 divisores, ou 1 e ele mesmo. Entenderam? Então nós destacamos bem aqui na observação, tá? Ah, professor, só repetiu aqui, só para deixar bem claro para vocês que o número primo ele é divisível por ele mesmo e por 1. O único número par primo é o 2, porque é só divisível por ele mesmo e pelo número 1. Os demais são compostos. Ok, pessoal? Queremos agradecer a atenção de todos nesta videoaula, que aí destacamos um resumo do que são números primos. Nas próximas aulas vamos abordar muitos exercícios aí de múltiplos e divisores e vamos usar os primos aí muitas vezes. Então é interessante entender isso, né? Os números primos. Tem centenas de números primos, pessoal. Centenas mesmo, tá? Depois vamos abordar mais na história sobre isso. Nós queremos aqui apenas dar um resumo para podermos continuar trabalhando com múltiplos e divisores. Queremos agradecer a todos. Se vocês gostaram desta videoaula, deixe seu positivo, seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever. Divulguem para seus amigos o canal do professor Júlio Novas Ideias, que sempre teremos aqui novidades para todos que gostam ou até mesmo precisam da matemática nos seus estudos. Muito obrigado. Até a nossa próxima videoaula do canal Professor Júlio Novas Ideias, aulas de matemática.